Você sabia que alguns dos lugares mais bonitos do planeta são também verdadeiras armadilhas mortais? Parece contraditório, mas o paraíso e o inferno muitas vezes dividem o mesmo endereço. O ser humano tem uma crença forte de que já conhece a Terra por completo, que a geografia mundial está totalmente mapeada, mas a realidade é bem diferente. Existem territórios que testam os limites da sobrevivência e escondem perigos que poucos ousam enfrentar. Imagine caminhar por uma praia de areia branca na Austrália e, de repente, perceber que está cercado por águas-vivas venenosas ou dingos famintos. Ou então, escalar a montanha mais famosa do mundo e descobrir que o ar rarefeito e as temperaturas congelantes já cobraram centenas de vidas, deixando corpos como marcos sombrios no caminho para o topo. Esses lugares são tão belos que atraem multidões, mas tão implacáveis que cobram um preço alto dos que se arriscam. E não é só a natureza que impõe riscos. A história humana também deixou cicatrizes radioativas, como no atol de Bikini ou em Fukushima, onde até hoje a radioatividade molda paisagens e vidas. A curiosidade nos leva até esses pontos extremos. Mas é justamente ali que se revela a fragilidade da nossa espécie frente às forças da Terra e às consequências de nossas próprias escolhas. A recompensa? Conhecer o lado mais cru e verdadeiro do nosso planeta, aquele que não aparece em guias turísticos convencionais. Lugares que unem mistério, beleza e perigo em doses iguais, desafiando tanto a coragem quanto a imaginação. Prepare-se, você está prestes a descobrir que os destinos mais fascinantes do mundo também podem ser os mais mortais. No norte da Sumatra, Indonésia, ergue-se o Monte Sinabung, um estratovulcão que permaneceu inativo por cerca de 400 anos antes de acordar novamente em 2010. Desde então, sua atividade tem sido marcada por explosões, fluxos piroclásticos, erupções de lava, quedas de cinzas e evacuações em massa. Em fevereiro de 2014, uma erupção foi responsável por pelo menos 16 mortes e deslocamento de milhares de moradores. Mesmo quando a atividade parece ceder, o solo vibra, as emissões de cinzas continuam e comunidades vizinhas permanecem sob alerta constante, vivendo com a sombra do medo, cercadas por vilarejos que hoje lembram cidades fantasmas. Mais para o leste, o Monte Ijen, na ilha de Java, oferece um espetáculo natural que mistura beleza e perigo. No coração de sua cratera existe um lago ácido com pH extremamente baixo, chegando a valores abaixo de 1, cerca de 0,5 em medições de borda, o suficiente para corroer pele e metais. Mineradores locais sobem trilhas íngremes carregando cestos com enxofre bruto, cargas que chegam a pesar mais de 20 quilos, em jornadas que incluem descer até o fundo da cratera e retornar pela encosta, tudo isso respirando gases como dióxido de enxofre e cloreto de hidrogênio, sem mais proteção que panos rudimentares. Esse trabalho ancestral, contínuo há séculos, custa vidas. Problemas respiratórios, queimaduras químicas e exaustão severa são rotinas que poucos aceitam, muitos ignoram. Já na depressão de Danakil, no nordeste da Etiópia, encontra-se um dos cenários vulcânicos e geotérmicos mais extremos do planeta. A região engloba vulcões ativos como Erta Ale, com um lago de lava que permanece incandescente mesmo em períodos de aparente calmaria, além de fontes termais e poças fumegantes. As temperaturas médias ultrapassam os 34 graus Celsius, chegando a mais de 50 graus em certas estações, enquanto partes da depressão ficam abaixo do nível do mar por cerca de 120 metros. Aqui o solo pode ferver, gases tóxicos escapam misteriosamente entre rachaduras, e o horizonte se mistura com cores de enxofre amarelo, verde e laranja,
como se alguém tivesse pintado um quadro de outro planeta. Em Sinabung, Ijen ou Danakil, algo é comum. O perigo não está apenas nos vulcões, mas na vida que insiste em existir em seus arredores. Comunidades locais, guias, cientistas e aventureiros que aceitam o risco sabem que cada passo pode resultar em nuvem de cinza, queda de rochas, contaminação atmosférica ou erupção súbita. No Ijen, muitos dos mineiros fazem 2 trajetos por dia: subir com a carga pesada de enxofre, caminhar por terreno escorregadio e descer novamente. Tudo isso com visibilidade reduzida pela névoa ácida. Em Danakil, visitantes precisam de escoltas para evitar armadilhas naturais e garantir que não fiquem presos por mudanças climáticas extremas ou tremores inesperados. No meio do Pacífico, o atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, guarda uma herança invisível, mas letal. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos realizaram ali 23 testes nucleares, transformando a região em um dos pontos mais radioativos já habitados por seres humanos. Entre esses testes, destacou-se a explosão da bomba Castle Bravo, em 1954, que foi cerca de 1000 vezes mais poderosa que Hiroshima. O impacto criou uma cratera submarina gigantesca, destruiu ilhas inteiras e espalhou radiação a centenas de quilômetros, atingindo até populações que não foram evacuadas. Até hoje, mesmo décadas depois, o atol permanece quase desabitado e os peixes de suas lagoas carregam altos níveis de contaminação. Esse cenário contrasta com o aspecto paradisíaco do atol. Águas azul turquesa e praias brancas escondem um solo impregnado de isótopos radioativos, e cientistas ainda monitoram como a vida marinha resiste e, surpreendentemente, se adapta a esse ambiente. Estudiosos já identificaram tubarões e corais crescendo em áreas onde a radiação deveria inviabilizar a vida. Para turistas, existe a possibilidade controlada de mergulhar nos destroços de navios afundados durante os testes, mas a permanência prolongada na região continua sendo desaconselhada. Bikini hoje simboliza a dualidade entre beleza e destruição, natureza e poder humano. No Japão, Fukushima tornou-se sinônimo do maior desastre nuclear do século XXI. Em março de 2011, um terremoto de magnitude 9 seguido por um tsunami devastou a costa nordeste do país, comprometendo o sistema de resfriamento da usina nuclear de Fukushima Daiichi. Explosões de hidrogênio, fusões de reatores e liberação de material radioativo criaram um cenário comparado ao de Chernobyl, ainda que em escala diferente. Centenas de milhares de pessoas foram evacuadas, vilarejos inteiros foram abandonados e áreas inteiras ainda estão sob restrição de acesso, com níveis de radiação perigosos para a saúde humana. Um dos problemas mais complexos desse desastre é a água contaminada. Para evitar o superaquecimento dos reatores danificados, toneladas de água foram utilizadas no resfriamento e armazenadas em tanques. Com o passar dos anos, o Japão iniciou o processo de liberação gradual dessa água tratada no oceano, alegando que os níveis de trítio são baixos o suficiente para não representar riscos significativos. Ainda assim, a decisão gerou polêmica global, dividindo especialistas e preocupando pescadores locais que temem pela reputação de seus produtos. Fukushima, portanto, não é apenas um acidente do passado, continua sendo um dilema político, ambiental e científico. A poucas dezenas de quilômetros do litoral de São Paulo, existe um território onde praticamente nenhum ser humano ousa pisar, a Ilha da Queimada Grande, popularmente chamada de Ilha das Cobras. Esse pedaço de terra aparentemente comum guarda uma população estimada em quase 4.000 jararacas ilhoa,
serpentes endêmicas, que desenvolveram um veneno até 5 vezes mais potente que o das jararacas do continente. Um único bote errado em meio à vegetação densa pode significar a morte em poucas horas. Por isso, o acesso é proibido por lei e apenas cientistas autorizados pela Marinha do Brasil entram na ilha, geralmente em missões rápidas de coleta de dados e estudos biomédicos. Curiosamente, esse veneno mortal é também objeto de interesse científico. Estudos sugerem que as toxinas da jararaca ilhoa têm potencial para serem usadas no desenvolvimento de medicamentos para problemas de circulação e até tratamentos contra certos tipos de câncer. A contradição é clara. Enquanto, para o ser humano comum, a ilha representa morte quase certa, para a ciência, ela pode significar vida prolongada. Essa dualidade reforça como ecossistemas extremos podem carregar segredos valiosos para a saúde e a sobrevivência humana, mas apenas quando explorados com o devido cuidado e respeito. Do outro lado do planeta, no arquipélago de Andamão, no Oceano Índico, encontra-se a Ilha Sentinela do Norte, considerada uma das mais isoladas do mundo. Ali vive uma tribo com origem estimada em mais de 60 mil anos, totalmente desconectada da civilização moderna. Os sentineleses rejeitam qualquer contato externo. Arqueólogos, pescadores ou até missionários que tentaram se aproximar foram atacados com lanças e flechas. Em 2006, 2 pescadores que chegaram acidentalmente à ilha foram mortos. E em 2018, um missionário americano que tentou evangelizar os nativos teve o mesmo destino. A proteção dessa tribo não é apenas um capricho cultural, mas uma questão de sobrevivência. Como nunca tiveram contato contínuo com o mundo exterior, os sentineleses não possuem imunidade contra doenças comuns como gripe ou sarampo. Uma simples visita poderia dizimar toda a comunidade em questão de semanas. Por isso, o governo da Índia decretou proibição absoluta de aproximação, mantendo a ilha como um dos últimos bastiões de isolamento humano no planeta. Essa decisão levanta reflexões sobre limites éticos. Até onde vai o direito de preservar uma cultura intacta, mesmo que isso signifique o afastamento total do restante da humanidade? No coração da Sibéria, encontra-se Oymyakon, conhecido como o lugar habitado mais frio do planeta. Ali, em janeiro de 1933, os termômetros registraram incríveis 71,2 graus Celsius negativos, temperatura comparável à de superfícies marcianas. O cotidiano nessa vila de apenas alguns milhares de habitantes é desafiador. Automóveis não podem ser desligados durante a noite, pois simplesmente congelariam por completo, e encanamentos tradicionais não existem, já que o solo permanentemente congelado, o permafrost, impede a instalação. Crianças vão à escola mesmo com temperaturas de menos 50, e a vida se molda em torno de rotinas que desafiam qualquer lógica urbana ocidental. Mais ao sul, em Chihuahua, México, uma beleza quase sobrenatural guarda riscos letais. A Caverna dos Cristais, descoberta em 2000 por mineradores de prata. No subsolo, cristais gigantes de selenita chegam a medir 11 metros de comprimento e pesar mais de 50 toneladas, formando um cenário que parece retirado de uma ficção científica. Mas esse espetáculo natural cobra caro de quem ousa entrar. A temperatura interna alcança 47 graus Celsius, com umidade relativa próxima de 100%. Em condições assim, o corpo humano não consegue resfriar-se, e a morte pode ocorrer em menos de 10 minutos sem equipamentos especiais de resfriamento e oxigênio. A Caverna dos Cristais é uma cápsula do tempo geológica. Cientistas acreditam que os cristais começaram a se formar há cerca de 500 mil de anos,
em um ambiente saturado por água rica em minerais. O isolamento preservou estruturas únicas, e estudos recentes chegaram a identificar micro-organismos adormecidos dentro de fluidos presos nos cristais, possivelmente sobrevivendo por dezenas de milhares de anos. Esse achado alimenta pesquisas de astrobiologia, já que ambientes extremos como esse podem simular condições de outros planetas e luas, sugerindo que a vida pode persistir em nichos muito além da superfície terrestre. Entre o frio absoluto da Sibéria e o calor sufocante do subsolo mexicano, o que se vê é a resiliência da natureza em moldar cenários onde a presença humana parece impossível. Oymyakon sobrevive porque seus moradores aprenderam a adaptar práticas ancestrais de pesca, caça e criação de gado ao gelo eterno. A Caverna dos Cristais só pode ser estudada graças a avanços tecnológicos que permitem a entrada de equipes com roupas refrigeradas. Em ambos os casos, a lição é clara: não é a humanidade que domina a natureza, mas a natureza que impõe limites e dita as regras. No oeste dos Estados Unidos, o Vale da Morte se estende como um deserto implacável, mas ao mesmo tempo hipnotizante. É considerado o lugar mais quente e seco da América do Norte, com temperaturas recordes que já ultrapassaram 56,7 graus Celsius, registradas em Furnace Creek, em 1913. Durante o verão, o calor é tão intenso que pneus podem derreter no asfalto e turistas desavisados sofrem desidratação em poucas horas. Apesar de seu nome sombrio, o vale atrai milhares de visitantes por ano fascinados por suas dunas douradas, cânions coloridos e formações rochosas únicas. Mas basta um passo errado, uma falha no carro ou a falta de água para transformar o passeio em tragédia. Na Austrália, Fraser Island esconde perigos atrás de sua aparência paradisíaca. Suas praias de areias brancas e lagos cristalinos atraem turistas em busca de descanso, mas poucos sabem que as águas ao redor estão infestadas de águas-vivas venenosas e tubarões. Em terra firme, dingos selvagens, cães nativos da Austrália, já atacaram visitantes, e a ilha também abriga cobras altamente venenosas. Até mesmo o clima pode ser traiçoeiro. Tempestades tropicais repentinas e correntes marítimas fortes tornam o mergulho arriscado. Fraser, apesar de ser um patrimônio mundial da Unesco, exige cautela extrema de quem deseja explorá-la. O Monte Everest, por sua vez, é um sonho e um pesadelo para alpinistas. Com 8.848 metros de altura, ele representa o topo do mundo, mas também acumula mais de 300 mortes registradas ao longo das expedições. Muitas dessas vítimas permanecem no local, congeladas, servindo como marcos macabros nas rotas de escalada. Os riscos vão além das quedas. Falta de oxigênio acima dos 8.000 metros, congelamento, avalanches e tempestades súbitas fazem da jornada um teste de resistência física e psicológica. Mesmo assim, centenas de aventureiros enfrentam as filas que se formam todos os anos no teto do mundo, alimentando uma mistura de ambição e reverência. Na Bolívia, a Estrada Yungas, conhecida como Estrada da Morte, completa o quarteto desses lugares belos e letais. Conectando La Paz a Coroico, ela serpenteia montanhas cobertas por florestas tropicais, mas seus penhascos de até 600 metros e a falta de barreiras de proteção a transformaram em palco de centenas de acidentes fatais. Durante décadas, caminhões, ônibus e carros disputavam espaço em uma faixa estreita de terra batida, com neblina densa e chuvas frequentes reduzindo a visibilidade. Embora hoje exista uma estrada alternativa mais segura, muitos ainda se aventuram pelo antigo trajeto, atraídos pelo turismo de adrenalina. O que une o Vale da Morte, Fraser Island, o Everest e a Estrada da Morte
É o paradoxo entre beleza e perigo. São locais que atraem olhares e sonhos, mas testam os limites da sobrevivência humana. Ao visitá-los, turistas e exploradores precisam aceitar que a natureza não perdoa erros e que a linha entre maravilha e tragédia pode ser atravessada em segundos. Talvez seja exatamente esse risco que os torna tão fascinantes, a sensação de estar diante da face mais selvagem e verdadeira do planeta. O que esses lugares extremos têm em comum? Eles mostram de forma brutal que a Terra nunca esteve sob nosso controle. Do veneno das jararacas na Ilha da Queimada Grande, às explosões nucleares que ainda assombram Bikini, da fúria vulcânica do Sinabung ao frio letal de Oymyakon, tudo nos lembra que a geografia não é estática, mas um organismo vivo, imprevisível e poderoso. E ainda assim, a humanidade insiste em explorar, escalar, mergulhar, atravessar. Por quê? Talvez porque, no fundo, buscamos entender o que significa estar vivo diante de um planeta que pode nos engolir a qualquer momento. Agora, a pergunta que fica é: você teria coragem de visitar algum desses lugares? Arriscaria caminhar por uma caverna onde 10 minutos sem proteção podem ser fatais? Ou atravessar uma estrada conhecida por centenas de mortes? Ou será que prefere observar de longe, confortável e seguro, deixando que outros desafiem o impossível? A resposta pode revelar muito mais sobre você do que imagina. O fato é que esses territórios perigosos também carregam lições. Mostram a importância de respeitar a natureza, de compreender os limites humanos e de valorizar o conhecimento científico que nos permite sobreviver em ambientes hostis. Eles nos lembram que, por trás da beleza das paisagens, existe sempre uma história de adaptação, risco e, muitas vezes, tragédia. São aulas de geografia viva, que nenhum livro ou sala de aula conseguiria reproduzir com a mesma intensidade. E é por isso que esses lugares não devem ser apenas temidos, mas também estudados, porque cada detalhe, seja o veneno de uma cobra, a radiação invisível de um atol, ou o frio mortal de uma vila siberiana, guarda pistas sobre como o planeta funciona, e até mesmo sobre como a vida pode existir em outros mundos. No fim das contas, visitar esses territórios, ainda que apenas com a imaginação, é mergulhar nos limites da nossa própria existência. E agora eu te pergunto, qual desses lugares mais mexeu com a sua curiosidade? O calor sufocante do deserto de Danakil, a hostilidade da Ilha Sentinela do Norte ou a frieza absoluta de Oymyakon? Responde aí nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Ah, e não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você vai continuar descobrindo os segredos mais fascinantes e perigosos da geografia mundial.